Hoje é quinta-feira, 22 de julho de 2021, são 15 horas. Este escriba tece comentários quase diários sobre aspectos criminais do processo penal, do direito penal brasileiros e sobre o que vem acontecendo por aí. Tem, inclusive, feito lives com o eminentíssimo criminalista Roberto Del Monte, mas impossibilitado, eventualmente, de fazer as respectivas gravações, porque nem todos os dias tem a presença benfazeja de seu técnico em gravações desse tipo, então fica o cronista prejudicado, embora com vontade muito grande de não faltar aqueles que o veem, que são, sim, acompanhantes fiéis deste velho marinheiro da advocacia criminal. O escriba tem recebido colaborações escritas de eminentíssimos penalistas que vão ser postas a seguir neste site. Mas, independentemente dos assuntos que têm vindo apelo para serem comentados, o escriturário Paulo Sérgio Leite Fernandes viu hoje de manhã no jornal Estado de São Paulo, ou ontem, noticiário correspondente a hipotéticas afirmativas do ministro da Defesa, de prenome Walter, que teria remetido um recado à Câmara dos Deputados, no sentido de que, se não houvesse a possibilidade de voto por escrito, não haveria eleições. Este velho criminalista não acredita que isso tenha acontecido. Prefere comentar o assunto como se fosse uma balela qualquer, advinda daquilo que se costuma denominar como fake, porque o ministro da Defesa não diria tal, constituindo isso, é claro, uma ameaça direta de um chamado golpe, a exemplo ou em repetição daquilo que aconteceu em 1º de março, não, 1º de abril, 1º de abril de 1964. Este criminalista, Paulo Sérgio Leite Fernandes, já era grande quando houve o golpe de 1º de abril de 1964. O cultíssimo ministro da Defesa, excelso general de exército brasileiro, se o Paulo Sérgio contou bem nesses minutos que tem para a reflexão, a época do golpe tinha 7 anos. E nos anos que vieram após, foi crescendo, tornou-se adolescente, jogou futebol, jogou tênis, nadou, exercitou-se, noivou, casou. Mas, naqueles anos que vieram após, amadureceu aos pouquinhos. E basta dizer que quando houve o golpe de 1964, o cultíssimo general tinha apenas 7 anos de idade. Estava começando a abrir os olhos para os primeiros tempos
aparecentes durante o desenrolar da infância. Este escriba já era amadurecido, e com a diferença de idade que nós temos, sem desdouro qualquer, quase o Paulo Sérgio tem idade para ser avô do ministro de Defesa, respeitabilíssimo, aliás. Não acredita este escriturário de direito penal que o ministro de Defesa tenha acentuado que, se não houvesse voto escrito no Brasil, haveria um golpe. Provavelmente, em se afirmando na reportagem que este escriba leu, que estariam presentes nessa declaração, nesse recado, representantes das três armas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. O comentário que este escriba faz precisa ser muito curto. Não há necessidade, nem mesmo conveniência, de haver desenvolvimento maior dessa rebelião que o cérebro deste escriba positiva contra a suspeita de que o ministro da Defesa tenha dito realmente aquilo que foi divulgado pela imprensa. Estes comentários do Paulo Sérgio Leite Fernandes são, como o de hoje, o resultado de improviso, porque não há preparação antecipada, nem escrita preparando a mente para o desenvolvimento do raciocínio. Não, essas coisas vêm espontâneas. Curiosamente, este escriba, enquanto está a desenvolver o raciocínio correspondente a essa suspeita de que o ministro da Defesa tenha perlustrado durante esses tempos todos tal afirmativa a ser desenvolvida na imprensa, o escriba se lembra de comentários também feitos lá atrás, respeitantes tais comentários, a aspecto que sabe menos meritório de parte das Forças Armadas correspondentemente ao trato do dinheiro público ou privado, pouco importa. E houve, quando surgiu esse comentário maledicente, houve uma repulsa muito grande das Forças Armadas, no sentido de que qualquer suspeita atinente à espécie seria havida como caluniosa. O escriba corresponde em grau e em afirmativa a esta rebelião ou a esta repulsa que houve nas Forças Armadas, atinente tal repulsa a essa afirmativa mentirosa de que poderia haver, numa parte qualquer das Forças Armadas, um pouco de menor dose de honestidade quanto ao trato dos dinheiros. E maltratar dinheiro público é um pecado gravíssimo. Concorda o Paulo Sérgio Leite Fernandes com isso? Nunca se falou que as Forças Armadas brasileiras tivessem praticado qualquer ato de corrupção. Vale a repulsa e é endossada por este velho criminalista. Mas, enquanto Paulo Sérgio Leite Fernandes escutava, ouvia e lia essa repulsa das Forças Armadas brasileiras contra aquela vilania que se fazia à honestidade daqueles que usam no Brasil a farda sob qualquer naipe, o Paulo Sérgio refletia sobre, às vezes, a necessidade que nós temos de pedir desculpas quanto a comportamento não nosso, mas daqueles que, em tempos ou épocas antigas, cooperaram para
a não inflição de bom tratamento à parte da nossa humanidade, ou no Brasil, ou em pedaço outro da nossa universalidade, ou seja, do mundo. E o Paulo Sérgio pensava nisso porque houve tempo em que o Paulo Sérgio Leite Fernandes confessava e comungava e tomava a hóstia, porque e antes era muito mais, católico, apostólico, romano, praticante. E quando este escriba se ajoelhava para a comunhão, que até hoje é considerada como coisa sagrada, o Paulo Sérgio pensava no que teria acontecido há anos e centenas de anos atrás, o que teria acontecido com aqueles chamados cristãos praticantes e com aqueles chamados cristãos também, integrantes de comunidades instituídas juridicamente ou regularmente como comunheiras, tais comunidades na prática de atos assemelhados ou iguais à comunhão. E Paulo Sérgio pensou, será que os nossos companheiros, que são, sim, ministros da profissão religiosa, pedem, enquanto confessam ou comungam, desculpas por condutas praticadas por aqueles que os antecederam, ou na prática daquela religião augusta, ou mesmo em atividades paralelas? Será que os nossos comunheiros atuais, quando confessam e comungam, pedem perdão, sim, porque os antepassados ou aqueles que praticavam a religião católica, apostólica, romana, teriam, quiçá, praticado ou posto em concreto atividades hoje havidas como repulsivas? E se não perdão estiverem a pedir, não seria bom que aqueles confidentes ou aqueles comunheiros atuais não se lembrassem de atualmente começarem a pedir perdão, sim, por aquilo que foi praticado antecedentemente pelos ministros, inclusive da fé religiosa? E se dirá então que o Paulo Sérgio Leite Fernandes está a voejar no espaço porque está a manifestar ou concretizar raciocínio destoante da figura do eminentíssimo ministro da Defesa, e se dirá que a reflexão do Paulo Sérgio Leite Fernandes é absolutamente destoante e desdizente com o tema central desta crônica? Não. Esse escriba não chegou a isto no envelhecimento das suas sinapses, porque o seu raciocínio tem começo, meio e fins ligados na logicidade. E, eminentíssimo ministro da Defesa, o Paulo Sérgio vai explicar. A religião católica apostólica romana teve lá no passado, antecedentemente, por exemplo, a Companhia de Jesus, que era uma das instituições mais fortes, mais fortalecidas, havidas na Europa inteira e quiçá no mundo todo. A Companhia de Jesus se esmerava no tráfico de escravos, negros com certeza,
amparados e enterrados nos porões dos navios negreiros, sendo trazidos pelo mar a fim de escravizados, sim, trabalharem para a patronagem, a vida nas fazendas de produção de café e adjacências, enfim, a Companhia de Jesus, posta sob a cruz de Cristo, levava sofrimento a milhares e milhares de seres humanos. E hoje, aqueles que assim praticavam na antiguidade não são lembrados em arrependimento, ao menos, ou em uma reza qualquer medíocre pelos sucessores, pedindo estes de hoje perdão pelas culpas daqueles que os antecederam. Então, ministro da Defesa, é bom que Vossa Excelência saiba que o Exército e as Forças Armadas brasileiras não podem, em hipótese alguma, ser acusadas de corrupção em qualquer dos pedaços sublimes que nossos militares têm por aí. Mas naquele período ocorrido a partir de 1º de abril de 1964, daquele período há uns tempos que vieram sucedendo-se até a modernidade, as Forças Armadas brasileiras praticaram, sim, condutas no sentido até infame contra a brasilidade. E disso este escrevente de Direito e Processo Penal, eminentíssimo ministro da Defesa, Walter, é seu prenome, disto este octogenário é a expressão correta, é uma das poucas testemunhas vivas daquilo que aconteceu, não precisando pautar-se por livros de história ou por padrões sanguinolentos, exudando toda a podridão daquele período todo que sucedeu até que a redemocracia foi reimplantada a duras penas neste nosso Brasil. Então, ministro Walter, seria bom que Vossa Excelência se lembrasse disso, quando está, ou estaria, segundo se afirma, não se sabe se é verdade ou não, se o ministro afirmou isso, é bom que bata a mão na mesa com os punhos fechados e repita o recado que teria dado, no sentido de que ou a votação seria feita por escrito, ou não haveria eleições no solo brasileiro. Se quando Vossa Excelência repetir esta suspeita, então aquilo que o escriba está a afirmar hoje como uma possibilidade de inflição de um golpe nesse nosso país se transformaria numa certeza. E este escriba diria a Vossa Excelência que as Forças Armadas brasileiras deveriam, sim, ajoelhar-se, pedindo perdão ao país por aquilo que foi praticado durante tantos anos, até que nós pudéssemos ter aqui uma democracia que, se for verdade aquilo que Vossa Excelência estaria a afirmar, estaria sendo posto em risco pelas Forças Armadas brasileiras. Então, curiosamente, aquilo que este escriba relembra hoje como uma santa profissão de fé que a Igreja Católica Apostólica Romana
que nos leva a confessar e comungar acreditando na deicidade daquilo que nós estamos a continuar fazendo enquanto nos santificamos. Aquilo que o Paulo Sérgio lembra como sendo um exemplo de uma santa religião lá atrás, na Inquisição espanhola, por exemplo, na Inquisição na Itália, entre os inquisidores, entre os papas antigos, aquilo era um comportamento que não tinha relação qualquer com o terror imposto naquela época a eminentíssimo general. Na tortura infligida nos corpos dos hereges, quem sabe, dos infiéis também, daqueles postos na figura do afogueiramento, tostando as carnes daqueles que não acreditavam no apostolamento praticado em nome de Deus. E lembrar da Companhia de Jesus não faz mal algum. Porque hoje os nossos padres, os nossos sacerdotes, os nossos bispos, os nossos cardeais, os nossos papas são santos homens, como os generais, os capitães de corveta e aqueles outros que integram a Força Aérea Brasileira. Somos santos todos. Mas os nossos ancestrais, os nossos ascendentes praticaram atos e comportamentos que pedem, sim, se não estiverem a exigir que nós nos ajoelhemos pedindo perdão pelo que nossos avoengos praticaram na nossa nação. Então, dentro desta condição, ou dentro deste pressuposto que este avoengo sim tem, sobreviventes do que já se passou e testemunha não silente daquilo que houve e que pode ser repetido. Quando este velho cabo de guerra da democracia vem a dizer isso a Vossa Excelência, está a dizer que não acredita que o ministro da Defesa esteja a afirmar que vai haver um outro golpe no nosso país. Se assim for, se isto for realidade que vem sendo sugerido nas peculiaridades, com muita leveza, inclusive, pela nossa imprensa em geral, se isto for verdade, eminentíssimo ministro da Defesa, basta que Vossa Excelência bata a mão em cima da mesa, ou o punho fechado, ou saque a arma da cintura e a aponte, afirmando: vamos fazer sim, se o voto não for o voto escrito. Porque se o voto não for o escrito, não haverá eleições no nosso país. Dito isto, são 15 horas e 25 Ministro, são 15 horas e 25 minutos. Este escriba vai terminar a crônica, que já vai longe, mas é curta demais para a demonstração plena da plenitude da preocupação que Vossa Excelência deixou no povo brasileiro. E não acredita que Vossa Excelência tenha dito isto. E não acreditando em que Vossa Excelência tenha dito isto, está a relembrar que os tempos passados foram muito duros, ministro. Foram muito sofridos. Foram despejantes tais temas de muita tristeza,
de muito sofrimento em famílias e famílias daqueles que foram sacrificados, sim, em nome daquele golpe de Estado que já passou e que não deve retornar ao nosso país. Melhor seria que algum daqueles integrantes desse triunvirato viesse a público e dissesse: não, nós precisamos ainda pedir desculpas por aquilo que os nossos ancestrais fizemos e não repetir aquilo de que nós temos vergonha de ter sido feito. Vamos terminar a crônica e partir para o trabalho, nessa pandemia que parece estar indo embora, e lá na nave vá.